pacientes que possam precisar desse tratamento intensivo? Olha, Gerô, a UTI é tudo em uma cidade. UTI é tudo na saúde. Nós sabemos que uma saúde ela só se torna plena na sua essência quando uma cidade tem UTI. Então, Codó nunca vai ter uma saúde plena se não tiver UTI para resolver os problemas de alta complexidade. Nós sabemos que não podemos ter cirurgias grandes em Codó, porque não temos a UTI onde colocar o paciente do pós-operatório. Não se pode fazer um cateterismo em Codó, porque não tem UTI. Não se pode fazer grande cirurgia de ortopedia, porque não tem UTI. Não se pode trazer o neurocirurgião para Codó, porque não temos UTI. Então, a UTI ela é fundamental em qualquer saúde. Infelizmente, Codó está anos atrasado. Isso nós já era para ter UTI há muito tempo atrás. Mas, infelizmente, Codó atrasou. Agora é correr atrás do prejuízo. Não adianta mais chorar sobre o leite derramado. Vamos buscar UTI para Codó. Essa UTI já era para ter aqui em Codó há muito tempo. E eu estou na torcida para que realmente a UTI chegue a Codó. O governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro, está liberando vários leitos de UTI para o Maranhão. E eu espero que Codó seja agraciado. A primeira anúncio da Secretaria de Saúde do Estado, anúncio oficial, Codó não estava na lista das cidades para receber UTI. Até antes de ontem, quando o secretário Carlos Lula falou em UTI para o Maranhão, Codó não estava incluso nessas cidades que iam ganhar leite de UTI. Peritoró ganhou 6 leitos, Caxias ganhou 20 leitos, Coroatá ganhou mais 10, e, enfim, Santo Inês ganhou mais leitos de UTI, Bacabal, Balsas, enfim, todas as cidades do Maranhão ganharam. Infelizmente, Codó não está na lista do governo estadual. Mas eu espero que o governo do estado tenha sensibilidade e mande leite de UTI para Codó. Não podemos mais aceitar isso, até porque Codó tem deputado federal eleito por aqui, tem 2 senadores que foram os mais votados do Maranhão, aqui em Codó, tem um governador do estado, tem um deputado estadual que é aliado do governador, e não podemos aceitar mais que Codó seja maltratado dessa forma. Tem que vir UTI para Codó. Codó é a cidade grande e merece ser respeitada pela sua grande tradição, pela sua grande força política. Não aceitamos mais Codó estar dessa forma, com a saúde tão atrasada, uma saúde tão ruim. Doutor Zé Francisco, eu tenho ainda 2 ou 3 perguntas aqui em relação à questão da Covid. Claro que eu vou aproveitar a sua passagem aqui, a sua estada aqui na TV Cidade do nosso programa, para a gente falar da questão da sua pré-candidatura a prefeito da cidade. Já eu vou abrir espaço para o senhor falar sobre esse assunto, falar sobre o grupão de oposição, um grupo que tem várias lideranças, e já eu gostaria que o senhor também respondesse aqui algumas perguntas sobre esse assunto. Mas, por exemplo, a questão do Hospital Geral Municipal da nossa cidade, quais as informações que o senhor tem em relação ao estado do HGM, Hospital Geral Municipal da nossa cidade, e a falta de um hospital macro-regional aqui para o município de Codó? Agora a gente acaba de ser informado, nós temos essa informação desde antes de ontem, que Peritoró foi contemplado com UTI. E a gente espera que realmente Codó também seja. Não é uma questão ideológica, partidária, de quem vai trazer, quem vai conseguir. O importante é Codó realmente conquistar essa UTI agora, até porque a Covid-19 vai passar, a pandemia vai passar, e as outras patologias vão estar aí necessitando de cuidados. Mas em relação ao Hospital Geral Municipal e essa questão do Hospital Macro-Regional, que seria muito bem-vindo, no caso aqui, ao município de Codó. Olha, Gerô, você tocou numa coisa, uma ferida na saúde de Codó. As informações que eu tenho do HGM são as piores possíveis. Enfermeiros, auxiliares, médicos, fisioterapeutas, auxiliares de limpeza geral, todos abandonados. Não tem condições de trabalhar na forma como está o HGM. Não tem EPIs, não tem máscaras, não tem gorros, não tem aventais. Então lá está realmente um verdadeiro caos, sem falar da parte física. Nós temos umas enfermarias em estado horrível, deplorável, banheiros sem funcionar, colchões rasgados, colchões sem pano, sem toalhas. Então hoje o HGM é um caos. Infelizmente a saúde de Codó atrasou muito, e tudo culpa dos últimos gestores, porque no governo do Maranhão passado,
O Maranhão foi aberto hospital em quase todas as cidades do Maranhão, nós sabemos disso. Coroatá ganhou o hospital macro-regional, Timbiras ganhou, Peritoró ganhou, Presidente Dutra, Santo Inês, Pinheiro, Caxias, enfim, o Maranhão inteiro foi beneficiado com o hospital regional do estado. Infelizmente, Codó não deu essa sorte de ganhar. Mas eu digo que não foi a sorte de ganhar, porque, Geruan, eu tive com o ex-secretário Ricardo Murat, e ele foi bem taxativo e disse para mim assim: Zé Francisco, eu ofereci um hospital regional para o ex-prefeito de Codó. Pasme! Ele disse que não queria o hospital regional em Codó, porque Codó ia perder a força, o município de Codó ia perder a força da saúde, quem ia mandar na saúde do município era o Estado. E o ex-prefeito não aceitou o hospital macro-regional em Codó, só por orgulho, dizendo ele que ia perder dinheiro, o município ia perder dinheiro, e que ele ia perder a força da saúde em Codó. Que ele que queria mandar na saúde através do hospital municipal. Quem me falou isso, e ele prova, e ele diz, na hora que quiser, ele vem para qualquer rádio de Codó ou televisão. Ofereceu para o ex-prefeito e ele não aceitou o marco regional em Codó. Isso é vergonhoso, isso é triste para uma cidade do tamanho da nossa, não aceitar um macro regional por orgulho, por coisa mesquinha, a pessoa pensando só no seu umbigo, esquecendo que a população realmente precisa de um tratamento, precisa de uma saúde adequada, uma saúde de qualidade, para que não venha acontecer os óbitos que estão acontecendo na nossa cidade, por falta de um macro regional, por falta de leitos de UTI. Muito bem, o doutor Zé Francisco fala aí em relação à questão do Ricardo Murat, que é político da cidade de Coroatá, né, que inclusive contemplou lá a cidade dele como macro-regional, né. Eu acho muito importante o político ele passar pelo poder, pelo mandato e deixar a sua marca. E o ex-secretário Ricardo Murat deixou lá em Coroatá um hospital macro-regional, Timbiras também foi contemplada, e hoje, graças a Timbiras, muitos coroenses são atendidos lá também, não é, doutor Zé Francisco? Com certeza. Agora, em relação a essa questão aí eu vou falar aqui, que eu sou jornalista, a gente tem que levar informação ao telespectador. Nós sabemos que o período em que o Ricardo Murat foi secretário de Estado da Saúde, né, foi no governo da doutora Roseana, e governava o município de Codó o ex-prefeito Zito Rolim, que governava o município naquele período. O doutor Zé Francisco não citou o nome, mas eu estou aqui só fazendo aqui um histórico desse período político da nossa cidade, da nossa região. Agora, doutor Zé Francisco, uma pergunta. Com os recursos que Codó recebe hoje, dá para se fazer uma saúde melhor? O governo municipal está acertando na aplicação desses recursos? E qual a sua avaliação dessa situação em relação à questão dos recursos? Codó recebe aí, eu não sei exatamente o valor, mas deve estar aproximadamente em 4 milhões de reais. São recursos suficientes para se fazer uma saúde melhor do que nós temos hoje? Olha, Geruan, Codó recebe média nessa faixa de 4 milhões de reais mês. Isso dá aproximadamente 130 mil reais por dia. Não é? Então o Codó hoje tem esse recurso disponível para fazer toda a saúde de Codó, desde a atenção básica, né, as internações, aos exames. Então nós temos muito recurso para Codó. Infelizmente, Codó está sendo muito mal administrada ultimamente. Para você ter uma ideia, Codó, ao invés de administrar direto esses recursos, ele contratou uma empresa que a gente não sabe a origem dessa empresa, e essa empresa ela embolsa 16 milhões anualmente para fazer a saúde em Codó. Uma empresa que a gente não sabe a origem, chegou em Codó, e é uma empresa chamada ADM, onde administra os recursos de Codó, com os salários da atenção básica atrasados, né? Geralmente só paga com 2 meses de atraso. Né, os médicos que fazem atenção básica geralmente recebem seu salário atrasado, né, não temos exames suficientes para a população de Codó, não temos a simples ultrassonografia, não temos exames laboratoriais. Então, infelizmente, hoje Codó deixa muito a desejar pela essa administração caótica que está sendo feita em Codó. Hoje Codó se ressente de um governo ruim que não tem compromisso com a sociedade de Codó, que não tem compromisso com o povo da nossa terra. É um total desrespeito que se faz com a saúde do povo de Codó. Doutor Zé Francisco, eu vi ontem uma matéria, né, no Jornal Nacional da Rede Globo em relação a Minas Gerais. O estado de Minas Gerais, as informações que se tem é que o governador com os prefeitos tomaram medidas simultaneamente, e o governador deixou os prefeitos à vontade, porque cada prefeito conhece a sua cidade melhor do que o governador. Isso geralmente é
de praxe, né? O prefeito da cidade conhecer melhor a sua cidade do que o governador. E ontem mostrou uma matéria maravilhosa que, inclusive, Minas Gerais está com 7,2 de UTIs ocupados, de leitos para a Covid-19 ocupados. Quer dizer, não chegou nem a 10% ainda. Mas lá eles tomaram medidas, por exemplo, como o isolamento, né, o fechamento das fronteiras da cidade, barreiras sanitárias, né, na cidade de Codó. E eu estou vendo aqui, doutor Zé Francisco, que o bairro São Sebastião, eu não quero nem fazer nenhuma atribuição a nada, mas o bairro São Sebastião é um bairro que hoje está com 92 casos confirmados, somente o bairro São Sebastião. E agora mesmo ontem eu recebi aqui reclamação de telespectadores dizendo que, por exemplo, o decreto do prefeito proíbe a venda de bebida alcoólica até em serviço de delivery, ou seja, entrega em domicílio. Né? E hoje mesmo, eu já vi, pessoalmente vi hoje, 2 caminhões, né, de distribuidoras de bebida abastecendo o bairro Codó Novo. Vi um na rua São Luís, 7h15 da manhã, e vi outro 7h30 da manhã na rua do Puraqué, no bairro Codó Novo. Quer dizer, o decreto proíbe, mas parece que o prefeito não teve a coragem de tomar as medidas necessárias e importantes, por exemplo, fazer essas barreiras sanitárias e, nesse caso específico, agora nesse período, o impedimento. Se não há abastecimento, não tem produto para se consumir. E nós estamos num período de produtos básicos, e a bebida, claro, não é um produto básico. O senhor acha que faltou coragem ao prefeito de tomar medidas acertadas na hora certa? Inclusive, ele abriu o comércio num período bastante complicado. Eu falava aqui no programa, disse várias vezes, doutor Zé Francisco, que a Semana Caçadeira e a Semana Santa seriam importantes para a prefeitura tomar medidas, porque depois da Semana Santa viria realmente o surgimento da Covid-19. E, lamentavelmente, eu acertei na minha avaliação. Qual a sua avaliação em relação a essa questão? E o bairro São Sebastião, eu quero citar aqui. O primeiro caso da Covid-19, a minha informação como jornalista, foi de uma pessoa que trabalha na empresa do pai do prefeito. Quer dizer, o senhor acha que faltou coragem ao prefeito para tomar medidas exatamente porque prejudicaria suas empresas, no caso, doutor Zé Francisco? Olha, Jeruan, você citou uma coisa muito importante. Por que aqui Minas Gerais deu certo? Porque eles partiram para o isolamento social. Eles criaram as barreiras sanitárias, impedindo esse livre fluxo de pessoas entre cidades. Infelizmente, Codó não teve competência e a coragem para fazer isso. Eu acredito de má fé, pela ganância, não tomou essa atitude. Porque é uma atitude gananciosa o que se fez. O primeiro caso de Codó, de Covid, surgiu lá dentro das empresas da FC Oliveira, nenhuma medida foi tomada, ninguém tentou isolar esses casos, a vigilância sanitária não foi chamada, a Secretaria de Saúde não foi chamada para tomar as providências, e aí esses casos se expandiram em Codó. Era para estar todo mundo sendo monitorados diariamente. Os funcionários da FC eram para ser orientados, a família dele era para ser orientada. Infelizmente, é muito medo, é muita ameaça, e eles trabalham, às vezes, até doente para não perder seu emprego. Então, é triste ver uma situação dessa, o que está se fazendo em Codó, porque faltou a atitude do gestor. Abriu o comércio, como você acabou de dizer, quando não era para abrir. Nós sabemos que o comércio de Codó vem falido desde que ele assumiu. Quando ele assumiu em 2017, ele demitiu mais de 4 mil pais de família, o comércio já vinha ruim, e essa atitude que ele tomou para abrir o comércio foi pior ainda. A emenda saiu pior do que o soneto. Não era para ele ter aberto o comércio de Codó, era para pedir a colaboração de todos os comerciantes e saber que estava em jogo, era a vida do codóense. E hoje o Codó está dessa forma. Eu digo que está praticamente incontrolável, porque a atual gestão não tem o pulso e não tem a vontade de fazer realmente o que é necessário fazer, que era fazer a vigilância sanitária, fazer as barreiras sanitárias e realmente impedir esse comércio de bebidas em Codó. Porque nós sabemos que se tem o decreto, esse decreto tem que ser executado. Então nós vamos realmente correr atrás do prejuízo. E temos que, a partir de agora, Jeruan, buscar os casos. Temos que buscar quem está com febre, comprar os termômetros digitais, aqueles termômetros digitais para fazer medir a temperatura das pessoas. E quem tiver com febre, fazer o teste, ficar no isolamento e começar o tratamento preventivo, como foi feito em Minas Gerais. Por isso que em Minas Gerais os casos são muito poucos, porque lá o tratamento foi bem no início. Agora, doutor Zé Francisco, em relação a essa questão ainda da pandemia
E desses 552 casos da Covid-19 aqui no município de Codó, essa semana, o prefeito anunciou que vai implantar 30 leitos, né, numa escola aqui do município, que está há 2 anos parada para a reforma. Por exemplo, a escola Ananias Murat, que fica ali na rua César Brandão, o prefeito anunciou que vai implantar lá 30 leitos. E isso está até dentro da ação civil pública, do Ministério Público, que determinou a ele que dentro de 15 dias providenciasse no mínimo aí 30 leitos para tentar atender a população. Como você vê essa medida, no caso do prefeito, de colocar leitos dentro de uma escola? Será que, por exemplo, o HGM e outros prédios onde já funcionaram hospitais aqui na cidade de Codó não seria mais adequado, até para uma estrutura ser aproveitado após a pandemia, já num local específico que pudesse realmente ser aproveitado? E o que se percebe muito é que o prefeito administra os recursos da saúde como um empresário, parece que visa muito lucro, não vê a questão da qualidade de vida, do social. E o que se percebe é que ele não vê saúde como retorno social, parece que trabalha só com investimento, não é? E eu gostaria como o senhor avalia essa situação, porque saúde pública não é negócio, né? É para você ter retorno social na qualidade do tratamento das pessoas na hora que elas precisam. E essa questão da Covid é muito grave a situação na cidade de Codó. Olha, Gerô, eu fico preocupado, estarrecido, como é que uma prefeitura toma uma atitude de fechar uma escola e abrir um hospital onde é uma escola. Aquele prédio não está preparado para ser uma clínica, não está preparado para ser um hospital, não tem lá enfermarias no padrão que exige o Ministério da Saúde. Com certeza, para se abrir uma clínica, se abrir um hospital, nós temos que ter a vigilância sanitária, tem que ter o parecer da vigilância epidemiológica, tem que ter todo um estudo para você abrir um hospital. Ainda mais agora, na época dessa, que nós precisamos realmente de muita seriedade e maturidade para tratar a saúde de Codó. São vidas que estão em jogo, são quase 20 pessoas que já morreram por causa do Covid, e nem isso sensibiliza o atual gestor. Nós temos prédio suficiente para fazer acontecer um hospital de qualidade. Nós temos a Casa de Saúde Bianchi, que está abandonada, tem várias enfermarias em padrões grandes que poderiam ser aproveitadas, tem a antiga SAMEC, que está abandonada, que já foi um hospital. Nós temos aqui 2 ginásios de esporte que poderiam ser usados como hospital de campanha, mas infelizmente a prefeitura quer gastar o mínimo possível, quer usar as salas de aula da escola para se fazer enfermaria. É brincadeira o que estão se fazendo com Codó, rapaz. Como é que o Ministério da Saúde vai liberar UTI para funcionar na sala de aula? Nós temos que ter uma estrutura. Como é que a gente colocar 10 leitos de UTI numa sala de aula? Essa sala não vai comportar 10 leitos, que esses leitos de UTI têm que ser todos lado a lado, para o mesmo médico da assistência às 10 pessoas que estão internadas. Então nós temos que ter muita seriedade e vontade de fazer. Nós temos que contratar novas equipes para tratar só da Covid-19. Temos que contratar médicos, contratar auxiliares, contratar enfermeiros. Essa equipe tem que ser específica para tratar desses casos, dar treinamento no pessoal para que ele possa atender de forma correta. Não podemos tratar dessa forma. Isso é brincadeira que estão fazendo com o Codó. É falta de respeito. Eu nunca vi isso. E te digo bem que é o exemplo de Caxias, a gente não se cansa de falar. Foi o que o prefeito fez. O prefeito arrendou o Centro Médico de Caxias e lá está transformando na UTI 50 leitos e mais 10 leitos de UTI. Pegou o Hospital Gentil Filho, colocou mais 20 leitos de UTI. Tem um macro regional que tem mais 40 leitos de UTI em Caxias. Codó sempre atrasado por falta de atitude dos nossos gestores. Agora mais essa de fazer um hospital numa escola. Eu tenho certeza que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde não vai liberar esse funcionamento numa escola. É impossível você fazer UTI, fazer hospital num colégio, nós sabemos disso. Nós temos que ter uma área, aberta, um espaço bem definido, áreas adequadas, enfermaria adequada, espaço adequado entre um leito e 8, para poder funcionar. Eu tenho certeza que a Secretaria não vai liberar isso. Nós sabemos que não pode funcionar dessa forma. A coisa tem que ser programada, tem que ser planejada. Está faltando planejamento e vontade de fazer na nossa cidade. Isso é a minha conclusão. Doutor Zé Francisco, investimento em saúde, no caso, não é despesa, é investimento para a qualidade de vida das pessoas? Com certeza, Jerônimo. Quanto mais eu investir em saúde,
melhor a qualidade de vida do nosso povo. Eu sempre digo, Geron, que a saúde ela é básica. E a saúde começa onde? Dentro da sua casa. E quem é que visita a sua casa? São os agentes de saúde, que estão abandonados há muitos anos em Codó. Quase ninguém sabe mais que é agente de saúde hoje na nossa cidade. Os agentes de saúde era para ser fundamental nesse combate a essa pandemia, porque ele conhece de casa em casa, conhece as famílias. Você vê hoje o agente de saúde, ele não tem uma farda, ele não tem os EPIs, né? Os EPIs, para trabalhar. Ele não tem um aparelho de pressão para medir, uma tensão para medir a pressão, ele não tem um termômetro, ele não tem uma balança, ele não tem um glicosímetro para fazer a glicemia dos seus doentes que são diabéticos. Enfim, ele não tem nenhum crachá de identificação. Então, hoje a saúde de Codó está abandonada desde o básico, os agentes de saúde que são abandonados, sem mais treinamentos, sem EPIs. Todo o sistema de saúde de Codó está falido, porque a prefeitura não investe os recursos da forma que é para ser investido. Então, era para investir o recurso total e buscar mais recurso ainda. Porque eu sempre digo que todo recurso para a saúde é pouco, porque você tem que fazer e a população, com certeza, vai te exigir muito mais. Então, saúde é vida, saúde é você investir em saúde, é você economizar internações, é você economizar amputações, é você economizar vidas, é poupar vidas. Então, saúde é fundamental em qualquer cidade. Doutor Zé Francisco, em relação à questão ainda da pandemia da Covid-19, o senhor gostaria de colocar mais alguma informação, o senhor como médico, para os nossos telespectadores, que eu gostaria de falar um pouco aqui em relação a essa questão do grupão, em relação à sua pré-candidatura a prefeito, que é um dos pré-candidatos do grupo de oposição, né, no município de Codó, em relação à Covid-19. Mais uma orientação a todos que estão aí, logicamente, nesse momento, atrás de informação, porque a informação ela é fundamental e é muito importante. Olha, Gerão, a primeira coisa que eu quero falar aos codoenses, não vamos nos desesperar. Não vamos